Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá obscuro demais. Tudo porque a gente foi buscar lá nos anos 80 alguns super-heróis live action que eu tenho certeza quase ninguém lembra mais. Ficou curioso, né? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta bem rápida para você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Poxa, amigão, se não tá inscrito, se inscreve aqui e já aproveita para badalar o sininho, porque só assim a nossa viagem para o passado é garantida todas as semanas. E se você gostar do programa, não esquece de no final compartilhar e também deixar aquele like felpudo. E só relembrando vocês da última novidade do nosso canal, hein? Agora, além do canal e das redes sociais, lá no Instagram, no Facebook e no Twitter, o Coleção em Ação Show também é o site Guia do Colecionador. Então é só entrar aqui, ó, www.coleçãoemação.com.br para ficar por dentro de todas as coleções dos anos 80. A criançada que nasceu lá nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90 cresceu assistindo muito desenho japonês, muito desenho, filme e série feita lá nos Estados Unidos. Só que assim, às vezes a gente esquece que a gente também cresceu assistindo um outro tipo de seriado. Aqueles seriados com super-heróis live action, né? Ou de carne e osso, que muitas vezes não tinha muito dinheiro, mas compensava com muita criatividade para conquistar o coração da criançada. E claro que falando disso, né, na hora já vem nas nossas cabeças heróis como o Gigante Ultraman e o Gigante Ultra Seven, que fatiavam os monstros do dia sem pena nenhuma, ou então o Defensor de Tóquio Spectreman, que enfrentava o Dr. Gore e o Capanga Caras em episódios cheios de porradaria e, óbvio, muita mensagem ecológica. E quem viveu os anos 80 então, foi feliz pela invasão promovida pela saudosa Rede Manchete, quando trouxe heróis como o Fantástico Jaspion, os esquadrões coloridos Changeman e Flashman, além de heróis como o Jiraiya e o Giban, que faziam a gente querer conhecer o Japão todo dia. E olha que eu deixei muito herói japonês de fora, hein? Eu acho que isso merece um programa, né, só pra eles. E mesmo assim, vai ter muita gente pra falar, porque a gente era feliz demais naquela época. E com a chegada dos anos 90, a gente teve a invasão dos heróis norte-americanos Power Rangers, que foi outra febre e trouxe até uns traumas, né? Como quando a gente descobriu lá na lendária revista Herói número 10 que os Power Rangers na verdade eram uma releitura dos Super Sentais, que ao contrário do Brasil, continuavam existindo no Japão. Falando assim, né, até parece um exagero, mas era isso aí mesmo. Naquele tempo, a gente só tinha a revista Herói e mais algumas outras revistas genéricas para a gente poder ficar sabendo a respeito de algumas curiosidades e algumas coisas obscuras do mundo nerd. Não tinha internet e as facilidades que a gente tem hoje. Mas vamos lá então descobrir quem são esses heróis obscuros que fizeram a alegria de algumas pessoas, porque eu vou dizer, eu acho que a maioria nem lembra mais deles. E a gente já começa falando do seriado Captain Power e os Soldados do Futuro, que foi lançado lá nos Estados Unidos em 1987 e chegou aqui no Brasil trazendo 22 episódios que estrearam no horário nobre da TV Bandeirantes, junto, claro, com outros super-heróis japoneses. E Captain Power se passava no ano de 2147 e mostrava uma Terra toda arrebentada depois da Grande Guerra do Metal entre os humanos e máquinas, mais ou menos no estilo do filme O Exterminador do Futuro. E se no filme do James Cameron as máquinas enfrentavam a resistência do John Connor e da Sarah Connor, aqui no seriado o Imperador Dredd e o seu Império Biodread enfrentavam o Capitão Jonathan Power e os seus soldados, que utilizavam as armaduras muito maneiras. E essas armaduras eram demais, já que elas se materializavam quando eles apertavam um broche no peito. Além disso, as armaduras eram bem poderosas e cada um tinha uma especialidade. O líder, Capitão Jonathan Power, tinha uma armadura que era obviamente poderosa e o resto da equipe não ficava por menos, já que o Major Matthew Hawk tinha uma armadura com capacidade de voo, o Tenente Michael tinha uma armadura que parecia um tanque de guerra e além disso, a equipe ainda tinha o Sargento Robert, que tinha uma armadura que podia invadir qualquer sistema, além de assumir outras formas. E por último, a Cabo Jennifer, que além de ter uma armadura tática, pilotava a aeronave Powerjet.
Power on. Captain Power and the Soldiers of the Future. E essa super série foi dirigida por ninguém mais, ninguém menos que Gary Goddard, que vocês devem lembrar por ter dirigido o filme do He-Man, com o loirão Dolph Lundgren. Filme esse que divide um pouco as opiniões, algumas pessoas gostam e algumas não gostam. E olha que eu tô sendo bonzinho. Além disso, o escritor principal era J. Michael Straczynski, olha o cara aí de novo, né? E ele era bem conhecido por ser o criador da série Babylon 5 e também por ter escrito vários quadrinhos da Marvel, além, é claro, de um monte de desenho que eu já falei para vocês em outros programas. E apesar dos efeitos especiais serem bem estranhos, essa série era muito bem escrita e tinha um visual muito bonito, principalmente nas armaduras. Mas claro, tudo tem um porquê, para vender brinquedo, obviamente, já que a Mattel lançou uma linha completa lá nos Estados Unidos dos brinquedos do Captain Power, e esses brinquedos eram feitos para interagir com o programa. Calling 1987 from Captain Power headquarters. These vehicles are the power of the future. Now this power can be put in your hands. The Captain Power battle. Fire invisible beams. Score or be hit with the Powerjet XT7, the Phantom Striker. Or scope out your target with the Interlocker. With Captain Power, the power of the future is in your hands. You put them together, batteries not included, figures and vehicles each sold separately from Captain Power. Só não me perguntem como é que esse brinquedo funcionava, porque assim, nunca chegou aqui no Brasil. Assim, eu até arrisco dizer que era alguma coisa meio parecida com Zillion, com Laser Tag, mas não sei. Se algum de vocês souber, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que a gente vai querer saber. E Captain Power também teve quadrinhos lançados entre 1988 e 89, mostrando o que aconteceria na segunda temporada da série, já que infelizmente ela foi cancelada, mesmo tendo sido programada para ter várias temporadas. E eu já vi alguns canais norte-americanos dizendo que essa série foi cancelada simplesmente porque os brinquedos não vendiam bem, encalharam nas prateleiras. Mas também já assisti uma entrevista com os criadores da série dizendo que eles tentaram fazer um programa para um público mais infantil, só que pesaram demais no roteiro e deixaram para um público adolescente. Inclusive isso foi motivo de bastante protesto com os pais lá nos Estados Unidos. E por incrível que pareça, mesmo cancelando antes do previsto, eles conseguiram dar um final para a série, matando um dos personagens principais no processo, já que a cabo Jennifer se sacrifica para salvar o resto da equipe. Go to hell! Eu sei que isso era bem comum em séries japonesas, agora, em séries norte-americanas, não era nem um pouco comum que um dos personagens principais morresse no final. E aí, vocês lembravam do Capitão Power ou ele era só uma imagem que estava guardada lá no subconsciente de vocês e voltou agora com o programa? Deixa aqui nos comentários que essa eu quero saber. Olha, tudo bem se vocês disserem pra mim que vocês lembram bem do programa do Capitão Power, até porque ele foi um programa que deixou muitos fãs aqui no Brasil, porque ele passava no horário nobre da Band. Agora, se alguém disser pra mim que lembra do programa Super Force, eu vou mandar internar e olha, eu vou junto, porque eu também fiquei quase maluco tentando lembrar desse programa. E Super Force foi uma série que saiu lá nos Estados Unidos em 1990 e chegou aqui no Brasil em 1991 pela Rede Globo, quando estreou na Sessão Aventura, tendo nada mais nada menos do que 48 episódios divididos em 2 temporadas. E a série contava a história de um camarada chamado Zachary Stone, que era um astronauta que voltava para a Terra em 2020, então quer dizer que o ano que vem ele tá aqui, hein? Só pra saber que o irmão dele, que era policial, tinha sido morto e incriminado. Aliás, aparentemente morto, já que o corpo dele não aparecia. E aí o nosso amigo Zachary Stone, aliás, pera, não vamos mais chamar ele de Zachary Stone. A partir de agora a gente vai chamar ele de Zacarias Pedra, porque é muito mais legal. O nosso amigo Zacarias Pedra fica pistola por saber que o irmão dele foi morto, e aí faz o quê? Desenvolve um traje especial junto com um cientista maluco. E além desse traje, que era uma roupa espacial, ele tinha uma supermoto e ficava parecendo uma mistura do Magaren do Jaspion, do Robocop
com o herói da moto laser que eu já falei em outro programa. E ele era ajudado por um supercomputador e mais alguns policiais. E o nosso amigo Zacarias Pedra começa então a combater a bandidagem na zona do crime, lá na cidade de Metroplex. E o nosso amigo Zacarias Pedra, o mais legal é que ele vai evoluindo ao longo das 2 temporadas. Tanto que ele vai ficando cada vez mais poderoso e ele chega ao ponto de ter poder da mente, né? Ele consegue ler a mente das pessoas e consegue atravessar paredes. O cara fica quase invencível. Só que apesar disso, no final da 2ª temporada, o nosso grande herói Zacarias acaba perdendo a memória dele depois de um mau funcionamento no uniforme e entre um coma parecido com a morte. Como a série estava programada para ter uma 3ª temporada, mas infelizmente foi cancelada, nosso amigo Zacarias Pedra acabou nunca voltando da morte. Zach! Talk to me. I'm sorry, FX. It didn't work. Zach is gone. Oh, no. E se vocês acham que isso era o mais bizarro, o que dizer então da grande participação das 2 estrelas do entretenimento adulto dos anos 80 e anos 90, Ginger Lynn e Traci Lords? Hã? O que vocês acharam dessa? Vocês achando que a coisa mais feia do mundo era ficar acordado até a tarde para assistir Emanuele no Cine Privé e tinha série infantil contratando atriz pornô? Por essa vocês não esperavam, hein? Olha, e se as 2 primeiras séries, apesar das brincadeiras, eram bem legais, essa vergonha alheia que vem agora não dá para defender. Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills. Lembram desses? Pois é, e eles foram criados tentando pegar embalo no sucesso dos Power Rangers. E essa série foi lançada lá nos Estados Unidos em 1994 e ganhou uma temporada com 40 episódios, um mais bizarro que o outro. E a série contava a história de 4 jovens do ensino médio que, ao invés de morar na Alameda dos Anjos, moravam, obviamente, em Beverly Hills. E aqui, os 4 tinham o azar de ser convocados pelo alienígena Nimba, que mais parecia que tinha sido cuspido por alguém, tudo para poder enfrentar o tal do Imperador Gorganos e sua cambada de monstros do mal, já que o dito cujo queria invadir a Terra. E para isso, esses 4 azarados acabam ganhando tatuagens que têm o poder de transformar eles em sentinelas galácticos. Então Laurie, Gordon, Drew e Swinton se transformam nos guerreiros Scorpio, Taurus, Centauro e Apollo, para descer o cacete nos alienígenas. Bom, para falar a verdade, eu acho que eles tentavam matar os monstros de vergonha com o uniforme deles. Agora, se vocês estão duvidando que isso era ruim demais, dá uma olhadinha só num pedaço da abertura que tentava imitar a baladinha dos Power Rangers. A gente tem que admitir que até que o seriado tentou inovar, já que os 4 se transformavam e já ficavam gigantes. E ainda por cima, quando a coisa apertava de verdade, eles se uniam fazendo aquelas cadeirinhas que a gente adorava fazer no colégio, só para poder derrubar o colega no meio do caminho, e se transformavam no gigante Nitron. Mesmo assim, vocês têm que admitir que a intenção dos caras era boa, mas o resultado, olha, foi decepcionante. E vocês só assistiram isso porque o SBT queria alguma coisa para poder enfrentar os Power Rangers da Globo, e aí acabou trazendo esses barrados no baile do espaço para passar aqui no Brasil. Só que, obviamente, a coisa foi um fracasso aqui também. E assim, ó, se vocês querem procurar algo dos jovens tatuados, mutantes, ninja, barbeados, sei lá o que eles são, do espaço, não vão conseguir achar nada, porque assim, lá nos Estados Unidos foi um fracasso total e a única coisa que esse seriado conseguiu ganhar foi um box em 2013, que mesmo assim dizem que é bem raro de se encontrar. E aí, algum de vocês gostava desse seriado? Se gostava, coloca aqui nos comentários, mas não me xinga não, porque eu garanto que a maioria da galera concorda comigo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, mas assim, ó, eu vou confessar pra vocês.
Eu adoro pesquisar essas coisas obscuras dos anos 80 e 90 e assim, eu fico agoniado para lançar esses programas só para saber o que vocês vão dizer a respeito. Então assim, se vocês gostaram, não deixem de compartilhar e deixar aquele like felpudo, porque assim eu vou poder buscar cada vez mais coisas obscuras para vocês. Por enquanto, eu prometo que a gente se vê na semana que vem, então eu deixo o meu abraço e valeu!